Temos agora mais um bloco de outras 8 questões que nós vamos abordar, sobretudo, os descritores relacionados a um pouquinho de geometria analítica, a equação da reta e também de perímetro de figuras planas. Então vamos conosco aqui em mais uma aula. O primeiro dos problemas é um problema que eu gostaria de fazer uma fala rápida sobre ele, porque eu quero dizer que vamos fazer de fato uma prova com itens de marcar. Então não é uma prova tal que, veja bem, gente, não é uma prova tal que precisamos dar justificativa de qualquer resposta. Nós não precisamos dar justificativa de qualquer resposta. Então, o descritor mais importante que você precisa exercitar é o esperteza. Então, seja esperto. Isso é mais importante do que tudo. Então, vai ter questão em que, como essa daqui, em que olhando para as alternativas, você já busca a resposta. Basta você dominar alguns pequenos conceitos. Por exemplo, quando você tem no sistema de coordenadas cartesianas uma reta, como é esse caso, essa reta ela é sempre modelada por uma equação dessa reta, como temos aqui no problema. Essa equação, deixa eu acionar aqui o item caneta, essa equação da reta é uma equação que expõe, representa, identifica todos os pontos que estão nessa reta. Todos os pontos que estão nessa reta. Ela veio até com um formato diferente. Normalmente você tem y igual a px mais q. Ela veio aqui com r igual a px mais q. Identificamos que, inclusive, é muito mais interessante termos um y, tá? É melhor termos o y, por quê? Para ficar, na verdade, conversando diretamente com o eixo vertical do sistema de coordenadas. Então, vamos trabalhar como sendo y igual a px mais q. Então, essa é a equação que modelará os pontos da reta. Que reta? Essa reta aqui, a reta que está passando, primeiramente, no eixo x pelo ponto de coordenadas -3 para o x, 0 para o y, tá? 0 para o y, por quê? Porque ela está cortando o eixo x exatamente no -3, significa que a ordenada y é 0. Está cortando o eixo y, por sua vez, aqui, no ponto de coordenadas 0 para o x, é o contrário agora, 0 para o x, 3 para o y. Bom, perceber exatamente onde uma reta corta os eixos de coordenadas já nos apresenta diversas informações para um problema. O primeiro deles é que, veja, no momento em que a reta corta o eixo y, já fica identificado o coeficiente linear da equação da reta. No nosso caso aqui, já fica identificado o Q. Mas por quê, professor? Porque esse é o momento em que o x é zero. Então, no momento que o x é zero, naturalmente o resultado vai ser o y em que a reta corta o eixo y. Então, quando você substituir o x por zero, eu vou ter y igual a p vezes zero, que é zero, mais q, vai ficar q. Tá bom? Então, quando x for zero, você vai ter q. E, no nosso caso, nós já sabemos o ponto que tem x igual a zero, que é o ponto em que a reta corta o y no valor real igual a 3. Então, o q é igual a 3. Pronto. Então, q é igual a 3. Então, se q é igual a 3, nós temos agora, portanto, como dizer exatamente sobre o sinal desse valor do coeficiente linear. Ele é positivo. Pronto. Então, nós já temos agora, olhando para as alternativas, perceba que apenas uma delas tem positivo, porque aqui tem a palavra respectivamente, apenas uma delas tem positivo no segundo lugar. Ó,
E, naturalmente, a resposta é a letra E. Cabe fazer outros comentários, mas essa é uma questão que o seu grau de esperteza lhe permite fazê-la com muita tranquilidade. Por quê? Porque perceba que o Q é positivo. Por quê? Porque ele é igual a 3. Então, como só tem uma alternativa que traz o segundo item, que é o valor do Q positivo, então essa, sem dúvida, é a questão de marcar. Se você quiser explorar um pouquinho mais da questão, perceba que essa é uma reta crescente. Olhe para o plano. Essa é uma reta crescente. Uma reta crescente é aquela tal que o coeficiente angular, o coeficiente que está atrás do x, é positivo. Tá? Ou seja, a tangente do ângulo é positivo, crescente, portanto. E aí, quando esse P é positivo, olha, quando esse P é positivo, vou riscar bem aqui, quando esse P é positivo, ocorre que eu tenho, na hora de calcular esses coeficientes, esse coeficiente angular, que é uma razão, Q sobre Q. Na hora que eu vou calcular esse coeficiente angular, eu vou, para que tenha um resultado positivo, ter ambos negativos ou ambos positivos. Ocorre que eu já sei que Q é positivo. Isso obriga que P também seja positivo. Então, essa é mais uma justificativa. No caso, já repetida, eu já sabia disso, para validarmos ainda mais que a alternativa correta é a alternativa de letra E. Tá bom? Sigamos. Então, na questão anterior, foi meio redundante achar o sinal do coeficiente P. Essa daqui, de novo, eu preciso me estender, porque veja, a gente vai fazer 3 ou 4 questões aqui, 3 ou 4 itens que revisam aqui os conceitos de equação da reta, fazendo relação da equação da reta com a sua representação em forma de reta no plano, tá? Essa é uma questão de um exame de fora, o exame de avaliação da educação lá do estado do Pernambuco. Então ele diz que um robô enxerga o piso de uma sala como um plano cartesiano. E ele foi programado para andar nesse piso, andar em linha reta, passando pelos pontos 1 e 3 e passando pelos pontos 1 e 3 e 0, 6. Esse robô foi programado para andar sobre a reta, na verdade, porque ele quer que você traduza essa reta para a sua expressão algébrica, para a equação dessa reta. E aí a gente já sabe fazer, inclusive da questão anterior. Por quê? Assim, não precisa eu fazer tantas contas. Se eu quisesse fazer muitas contas, eu vou só iniciar, mas não há necessidade. Se eu quisesse fazer muitas contas, primeiramente, imagine o sistema de coordenadas cartesianas que se apresenta com as possibilidades de ponto tal que essa reta passa. Então, vou colocar aqui rapidamente um sistema de coordenadas cartesianas que se apresenta com os pontos x igual a 1, y igual a 3. Está aqui, ó. X igual a 1, ó, x igual a 1, y igual a 3. Vou marcar um 6 aqui, porque eu vou precisar do y igual a 6. Só para eu ter o 3 aqui no meio. 6, 3, tá? X igual a 1, 1, 2, o 1 deve ser mais ou menos desse tamanho aqui, tá? X igual a 1, y igual a 3, tenho mais ou menos um ponto aqui. X igual a 0, y igual a 6, eu tenho mais ou menos um ponto aqui. Em cima do 6 aqui, eu não consigo colocar. De modo, de novo aqui, eu vou só substituir aqui, professor. Eu vou só substituir aqui o lugar aqui do 3 e do 6. Eu quero colocar aqui para trás. Eu estou fazendo aqui devagar mesmo, de propósito, para ver se eu consigo ganhar tempo, que eu ainda estou aprendendo a manusear o troço aqui. Bom, bem, aqui eu tenho um pontinho. E não ficou legal. Tá? Eu tenho um ponto que tem coordenadas 1 e 3. Vou colocá-lo aqui. Tem um ponto com coordenadas 0 e 6. Ele vai estar por aqui. E, portanto, eu teria a reta
que corta esses dois pontos. A reta que, portanto, é o trajeto, representa a trajetória do robô. Sim, mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos essa reta aqui. Por bem, não precisa de você ter todo esse trabalho, uma vez que você sabe que essa reta vai passar, já foi dito que ela vai passar pelos pontos de coordenadas 1 e 3 e 0 e 6. Não precisa ter todo esse trabalho. E se não é uma questão de marcar, você teria agora no problema que encontrar essa equação da reta. Para você encontrar essa equação da reta, você tem que primeiro imaginar a equação da reta na sua forma geral, generalizada, genérica, que ela estaria representada, portanto, assim: y igual a, eu vou chamar de px mais q, pegando carona do problema anterior. Depois você ia ter que colocar nessa equação da reta, os dois pontos, o 1 com 3 e o 0 com 6, se transformando, portanto, em duas equações nas variáveis x e y. A primeira delas seria assim: equação 1. A primeira delas seria x igual a 1, y igual a 3. X igual a 1 me daria P vezes 1, ou seja, P mais Q tem que me dar um resultado igual ao y, que portanto é 3. A equação de número 2, digamos, que também satisfaz a equação da reta, também representa pontos que passam por essa reta, ela tem que o x sendo 0, o y me devolve um y igual a 6. Se o x for 0, o y a me devolver é igual a 6. Se o x for 0 na equação genérica, P vezes 0 é 0. Então eu vou ficar apenas com Q igual a 6. Tá? Fica mais fácil ainda. Q igual a 6. Então, desse jeito não é tão difícil. Já resolvi o problema, professor Teotônio, sem querer. O Q é igual a 6. O P, portanto, é igual a 3. Olha, o P é igual a 3. O P é igual a 3. Ó, aqui, por exemplo. Desculpe. É verdade. Se o Q é igual a 6, eu tenho que o P precisa ser igual a menos 3. Tá? Para que menos 3 mais 6 resulte em 3. Então, eu tenho aqui uma equação tal que, eu vou escrevê-la aqui. Eita, Jesus, aqui. Eu vou escrever aqui, o meu P é igual a menos 3, então ela vai ficar assim: y igual, P é igual a menos 3, então ela vai ficar menos 3x mais Q, que é igual a 6. Aí a gente tem, com muita tranquilidade, a alternativa de letra A. Tá bem aqui, essa é a de marcar. Demorei muito tempo, viram? Não porque eu estou resolvendo, porque eu estou explicando, mas não precisava. Você precisava fazer assim, gente, rapidamente, presta atenção. Como eu quero encontrar uma dessas equações da reta, faça, portanto, as substituições dos dois pontos com as coordenadas no item A, depois no B, no C, no D, até achar aquela equação que satisfaz aos dois pontos. Então, você já vai perceber rapidamente que o item A satisfaz. Coloque 1 no lugar do x, você vai encontrar y igual a 3. Coloque 0 no lugar do x, você vai receber o 6 como resposta. Pronto, então você não precisava fazer tudo isso, sistema nem nada. Bastava resolver diretamente. Vamos para uma próxima questão. De novo uma equação, agora essa nós vamos ganhar tempo. Ora, de novo uma questão de equação da reta, extraída do mesmo banco de questões de uma avaliação também estadual, no caso do Pernambuco, em que, de novo, uma reta passa pelos pontos 3 e 0 e menos 6. Qual é a equação dessa reta? A equação dessa reta é uma dessas quatro que estão à nossa disposição, e é exatamente aquela em que funciona bem. Fazendo x igual a 3, você encontra y igual a 0. Fazendo x igual a 0, você encontra y igual a menos 6. Então, faça. Na primeira delas, se você fizer x igual a 3, você vai encontrar
Ó, se você fizer x igual a 3, você vai encontrar y igual a menos 6 vezes 3 mais 3. Ou seja, você vai encontrar um y igual a menos 18 mais 3. Está correto aqui, né, professor? 15. Então você não quer, por quê? Desculpa, menos 15. Então você não quer marcar o item A, uma vez que o primeiro ponto, 3 e 0, já não satisfez a equação. Não precisa você verificar se o segundo satisfaz. Você precisa de uma equação que ao mesmo tempo satisfaça os dois ao mesmo tempo. Sim, De fato, eu posso recorrer também ao gráfico, o Teotônio está me dizendo aqui, em que você ia perceber rapidamente, porque os pontos são exatamente os pontos de corte da reta pelo gráfico. Eu já ia encontrar imediatamente o coeficiente linear. Aí, quando eu encontro o coeficiente linear, só já é positivo. Aí, dois casos. Eu vou ter em dois casos aqui, que é o mais 3, aí já resolveria. Ó, 3, 3. Coeficiente... o linear. Beleza. E esse é o angular, o 2. Só vai ter o que é igual a 2. Aí já mata a questão. Tá. Estou conversando aqui com o professor Teotônio, que está trazendo uma outra dica para fazer a questão. Qual é a dica que ele está trazendo para fazer a questão? Eu não vou fazer porque fiz nas outras duas anteriores. Gráfico. Traçar o gráfico aqui, o sistema de coordenadas, você ia perceber exatamente que o coeficiente angular ia ser igual a 2. E a única questão que tem o coeficiente angular igual a 2 é a letra C. E aí a questão, portanto, estaria resolvida. Mas, no entanto, eu vou continuar só substituindo e agora eu já vou fazer direto. Eu vou para o B. Por que o B não é tão interessante? Quando x... Vamos substituir o segundo ponto. Vamos substituir as coordenadas do segundo ponto, que tem x igual a 0. Se o x for igual a 0, menos 2... Estou no item B. Veja bem, gente, no item B. Menos 2 igual... tá na borracha. Menos 2 igual x igual a 0, fica menos 2 vezes 0, que é 0, ele me devolve menos 6. Olha, se o x for 0, ele vai me devolver menos 6. Então agora nós somos obrigados a verificar o que ocorre quando o x for igual a 3. Quando o x for igual a 3, nós vamos ter menos 2 vezes o 3, que é menos 6, e menos 6 com menos 6 é igual a menos 12. Não satisfaz. Então eu pulo para o próximo item. Eu já vi, como no anterior, que se eu começar do segundo ponto, vai satisfazer, tá? Por quê? Porque tem um menos 6 aqui. Ó, eu estou no item C, porque tem um menos 6 aqui, tá? Tem um menos 6 aqui, pontinho, tá? Que é quando o x for igual a 0. Agora eu vou olhar o outro. Quando o x for 3, eu vou ter 2 vezes 3, que é 6. 6 menos 6 é 0, então satisfaz. Assim a gente marca com muita tranquilidade a alternativa letra C, de Cocal. Então, gente, a gente está fazendo coisas onde estamos tentando buscar a resposta de maneira rápida, mas sobretudo clara, né? Você também, nós estamos conversando, embora não estamos dizendo, de que maneira podemos fazer isso, mas observando que você não deixa de explorar os conceitos de matemática. Outra questão para a gente reforçar esse descritor. Tá? De resolução de equações de primeiro grau associadas a uma reta no sistema de coordenadas cartesianas. O engenheiro elétrico quer construir uma linha de transmissão de energia entre os pontos que lá no seu aparelhinho de GPS eles estão identificados como 1, 4, ou seja, pontos de abscissa 1, ordenada 4, ponto de coordenadas 1, 4. E também passa pelo ponto de coordenadas 2 e 9. Devendo a trajetória da linha de transmissão ser retilínea. É chave essa informação. Por que é chave essa informação? Porque você, portanto, busca uma reta que passa pelos dois pontos, 1 e 4 e 2 e 9. Uma reta. Então, se é uma reta, é interessante, né? Segundo um dos postulados na geometria euclidiana plana, dois e somente 2 pontos já identificam uma reta. Tá? Então, esses 2 pontos já caracterizam uma reta. Qual é a equação dessa reta? É a pergunta. A equação dessa reta é a equação em que os pontos 1 e 4 e 2 e 9 estarão satisfeitos. Vamos de novo começar pelo item A. Eu vou fazer pelas alternativas, não vou fazer um sistema de equações.
Já fiz na questão antes da anterior. Mas não há necessidade. Uma questão como essa, que vai aparecer nessa prova, ganhe tempo. Substitua e mate. Logo, rapidamente, pule para aquela questão que possa lhe dar um pouco mais de trabalho na interpretação ou na hora de fazer contas. Dos dois, né? Certo, dois. Tá, só para não perder aqui só para não perder aqui o fio da meada. Se eu quiser achar, como o professor Teotônio está dizendo aqui, o coeficiente angular é a variação dos y para a variação dos x. Então, se eu quiser, eu posso utilizar isso. Vamos fazer, portanto, para que o professor Teotônio aqui ficar feliz, vamos fazer aqui a sugestão dele. O que o professor Teotônio está nos dizendo ali é que toda equação da reta ele tem esse formato. mx mais um n, por exemplo. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Não gostei do x. Eu não consigo fazer x aqui, professor Teotônio. mx mais um n, né? Mais um n. Tá? Onde na equação da reta, quando ela está modelada desse jeito, o coeficiente da variável x, que se chama coeficiente angular, ele é importante para dizer sobre a inclinação da reta. Por isso que ele se chama coeficiente angular. Ele fala sobre o ângulo da reta. E o coeficiente que está sendo representado por n aqui se chama coeficiente linear, é porque ele aponta em que lugar a reta vai cruzar o eixo y. Esse coeficiente, por exemplo, o m, tá? O coeficiente angular, ele é encontrado de outras formas. Uma dessas formas é exatamente a razão entre as variações dos valores de y e dos valores de x. Essa conta, ela nos dá o que esse coeficiente angular também pode ser traduzido em taxa de variação. Essa conta nos dá o que se chama taxa de variação. É dizer, em outras palavras, que o coeficiente angular m, ele também ele também nos faz interpretar sobre como essa função está variando, sobre acréscimos, sobre como é o comportamento dos acréscimos no eixo y e no eixo x. Então ela sintetiza, o coeficiente angular sintetiza a razão dessas diferenças, ou seja, é a razão entre as diferenças dos y, portanto, 9 menos 2, para os coeficientes do x. E eu tenho que pegar na mesma ordem. Eu errei aqui substituir aqui um negócio. Eu vou substituir porque na verdade aqui não é 2, aqui na verdade é 4, porque eu estou calculando, portanto, a diferença dos y. 9 menos 4. E na mesma ordem, 2 menos 1. 2 menos 1. Que vai me dar com muita tranquilidade o 5. 5 no numerador e 1 no denominador. Aí você já fica já que sua dúvida cai. Professor, mas eu ainda tenho 3 aqui que tem um coeficiente angular igual a 5, né? Aí agora eu precisava perceber, por exemplo, para onde que o coeficiente angular vai. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou ficar na dúvida entre essas 3 que tem coeficiente angular aqui igual a 5. Aí no plano eu ia perceber de cara, tá? Mas aqui é importante eu já ficar na dúvida apenas entre essas 3, porque eu estava começando pelo caminho de fazer substituições do x para encontrar o y. Nessa brincadeira de achar primeiramente o coeficiente angular, nós eliminamos alternativas que contêm fração. Então a gente escapou de estar fazendo contas de fração. Vamos substituir só nas 3 que não tem fração. Pode ser?
E aí vou começar por o ponto 1, 4. Se eu pegar o ponto 1 e 4, se eu substituir o x por 1, ele tem que me devolver um y igual a 4. Olha que até começa mal, porque quando eu faço x igual a 1, 5 no item A. 5 vezes 1 é 5 menos 9, pula para menos 4. Então já não satisfez. Então eu já não quero essa. Vou para o B. Eu não preciso substituir o segundo par de coordenadas. Ponto B. Quando eu faço x igual a 2, eu tenho 10 menos... Desculpe, eu vou fazer pelo primeiro ponto, que é 1 e 4. Quando eu faço x igual a 1, eu vou ficar com 5 vezes 1, 5, menos 1, que é 4. Pronto, bom. Estamos indo bem. Agora eu vou para o segundo ponto, uma vez que o primeiro deu ok. No segundo ponto, que tem coordenadas 2 e 9, quando eu faço x, eu estou aqui nesse x, ó, só para ficar claro, tá? Eu estou aqui nesse x. Quando eu faço x igual a 2, fica 5 vezes 2, 10, menos 1, 9. Então, isso me ajudou, tá? Eu já percebi, portanto, que tanto o ponto de coordenadas 1 e 4, como o ponto de coordenadas 2 e 9, eles estarão satisfeitos, ou seja, nós fomos por um caminho que às vezes até pode ter percebido ser um caminho mais longo, mas foi um caminho que nos ajudou a explorar aqui o conceito de coeficiente angular, tá? De variação, de taxa de variação, sobre como está sendo o crescimento dessa reta. E aí já vimos com muita tranquilidade que não precisa verificar lá no item E. Por quê? Porque nós já concluímos que a equação de reta que está no item B, ela satisfaz o primeiro como também o segundo ponto. Essa é a resposta. Vamos adiante. Próxima questão é uma questão de perímetro, tá? Vamos identificar ela como uma questão de perímetro. E aí vamos fazer ela talvez até mais rápida, não é tão difícil mesmo. Perímetro está associada à medida de contorno, tá? A medida do contorno, o que necessitamos ali para contornar uma figura plana. A nossa figura plana em questão é uma mesa retangular. Uma mesa retangular que tem 20 centímetros de largura, por meio metro quase, 56. Então é uma mesinha de escritório, digamos assim. Tem 20 centímetros só de largura, 56 aqui de comprimento. Eu vou colocar aqui a representação, mais ou menos aqui a representação dessa mesa. Tá. Um pouquinho maior aqui, tá? Onde ela tem 20 centímetros, tá? Mal feito aqui a figura. Por 56. São tudo em centímetros. A questão diz assim, ela foi contornada com um barbante. Então, o que aconteceu aqui? Pegou-se aqui um barbante e ele foi contornado, ele foi usado para contornar toda a borda da mesa. Aí depois ele pergunta assim, em quantos centímetros dessa toalha, assim, é uma toalha, eu estou chamando mesa, mas é toalha, desculpe que eu estou chamando mesa, mas no fundo é toalha, tá? Uma toalha de mesa retangular, com 20 centímetros de largura e 56 centímetros de comprimento. Ela foi contornada com bordado inglês, tá? Com bordado. Foi contornada com bordado. Em quantos centímetros dessa toalha, no mínimo, foi feito esse tipo de bordado? Foi feito esse tipo de bordado aqui, ao redor, digamos assim, na medida de todo o contorno. Essa palavra no mínimo, ela chega para nos mostrar que, na verdade, esse bordado foi feito completamente aqui em linha reta, nas bordas dessa toalha, para a gente ter o comprimento mínimo. De modo que eu estou em um problema em que eu só preciso calcular realmente essa medida desse bordado, né? Não é, em algum momento até pensei que fosse aquele outro objeto barbante bordado, mas é bordado ao redor de toda a borda aqui da toalha. Então é só a gente imaginar que como esse bordado ele atravessou 20, depois atravessou 56, depois atravessou 20 novamente e depois fechou com 56,
você tem um problema em que você quer calcular o perímetro. O perímetro em uma figura que é um retângulo, ela tem 4 medidas que são segmentos, que são 2 a 2 iguais. São 2 comprimentos, conforme vimos. São 2 comprimentos de 56 com 2 comprimentos de 20, tá? Então, nós encontramos isso fazendo aqui a seguinte continha. São 112 centímetros, 112 centímetros com 40 centímetros vai para 152, tá? Eita, de novo, eu vou buscar aqui a borracha, só para eu consertar esse 5, que ficou um pouquinho feio. Pronto, são 152 centímetros. E aí a gente busca a alternativa de letra C de novo, tá bom? Ticocal dos Alves. Vamos adiante. A próxima questão é de novo uma questão de perímetro. Vamos fazer um pouquinho mais rápido, eu vou falar desse conceito. Fernando fez uma maquete de 2 compartimentos de sua casa e usou pedaços retangulares de madeira, com as seguintes dimensões, conforme figura. O perímetro dessa figura de novo, gente, veja, ele usou 2 pedaços de madeira, o pedaço de madeira do tipo A, o pedaço de madeira do tipo B, para representar tamanhos menores, né, quer dizer, maquete, para representar tamanhos menores em forma de maquete de 2 compartimentos da sua casa. E ele quer agora saber o perímetro que dá essa figura, né, para alguma outra coisa que ele vai utilizar lá no tamanho real. Não foi a questão essa, né? Mas as medidas que ele deu aqui são suficientes? Essa é a pergunta. São, por quê? Porque cada um dos compartimentos é uma figura retangular, que como no item anterior, tá? Ele só é uma forma um pouco mais complexa do problema com retângulos que nós já fizemos no item anterior, aqui acima, tá? Então aqui você vai envolver todo o contorno dessa figura, que essa figura é uma só. Agora ela é uma figura só, envolvida por 2 partes, a parte A e a parte B. Mas elas estão reunidas de tal modo que formaram uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes lados. 6 lados, na verdade. Então, é só você ter aqui o cuidado para não errar contas e marcar a alternativa certa. De modo que eu tenho aqui abaixo 2 medidas, de novo, uma medida igual a 5 aqui e outra que nem estou marcando, e outra igual a 2,1. Então você pode já dizer que essa base dessa figura grande que foi formada, ela é, no fundo, a reunião desses 2 pedaços de cima, as bases de cima de cada um dos retângulos, o 5 com o 2,1. Então eu vou colocar 7. Não gosto de buscar essa borracha porque demora. E ainda tem uma questão. Isso. 7. Eita, professor. Ó, 5 com 2,1, 7,1 centímetro. Tá? Na outra altura, a gente tem exatamente, na altura, no lado que está agora faltando, nós temos exatamente 2,2 com 1,3. 2,2 centímetros com 1,3, veja, é esse pedaço aqui, porque veja, a gente volta aqui, esse pedacinho inferior com o pedaço de cima. Então nós temos exatamente 2,2 com 1,3. Veja que os décimos se juntam formando meio décimo, 5. Depois é só juntar as partes inteiras, né? 3. Então fica 3,5. Vamos escrever aqui 3,5 centímetros, né? De modo que agora nós temos todos os dados no problema para calcular a medida do contorno. E essa medida do contorno, ela ficou, inclusive agora, de maneira não tão difícil assim. Por quê? Porque você percebe, veja, aqui ó, você percebe
o 7.1 aparecendo embaixo e o 7.1 aparecendo em cima. Quando? Quando você for reunir todos esses dados, assim, o perímetro é a soma desses 6 pedacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas você pode ganhar um pouquinho de tempo, perceber que 7.1, já aproveitando a soma, apareceu em cima e apareceu quando você quer somar esse com aquele, esse lado aqui, esse lado aqui com esse lado aqui, digamos, tá? Então, eu vou dizer que o perímetro, só coloca aqui, o perímetro ele é igual a duas dimensões, duas medidas de 7.1 com duas medidas de 7.1. Você também pode perceber que no fundo você tem o 3.5 duplicado, 3.5 do lado direito e tem o 3.5 como a soma dos dois que estão mais à esquerda, como a soma desse e desse. Então você tem também duas medidas de 3.5. 2 vezes 3.5. Só para tentar facilitar aqui as contas, né? Você tem um 14.2 com um 7. Ah, ficou fácil, tá? Sem precisar nem fazer aqui por via de algoritmo. 14.2 com 7 é bom, porque 14 com 7 é 21. Então sobrou só 2 décimos. 21.2 centímetros. Aí a gente busca imediatamente marcar o item A. Adiante. Essa questão é uma questão de novo de perímetro, né? É uma questão assim, veja. A questão está com alguns dias que ela está por aí, porque ela é do antigo Telecurso 2000, professor. E ela diz assim, ela traz um pequeno contexto, fala que para incentivar a prática de atividades físicas, a Associação dos Moradores do Bairro Morada Feliz decidiu construir uma pista para caminhada. Então, o esboço aqui abaixo é uma pista. Aí ela diz que ela foi composta por um retângulo, já estou vendo aqui um retângulo, aqui, né? Já tem um retângulo, e duas semicircunferências de raio igual a 30, como mostra a figura. Considere que uma pessoa caminha 10 voltas completas por essa pista. Qual é a distância aproximada? Essa é a pergunta. Comando é esse. Qual é a distância aproximada? Qual é a distância que uma pessoa vai percorrer quando ela perfaz 10 voltas nessa pista? Antes, uma pequena observação. De novo, é um problema que puxa um arredondamento para o π igual a 3, tá? É esse aqui. Vamos utilizar, porque o problema está trazendo, é um problema, tá? Não é tão adequado, só repito. Mas nós temos que usar das ferramentas que nos dão. Se estão nos dando π igual a 3, vamos utilizar π igual a 3, não vamos fazer confusão por isso. Ele já traz também o comprimento como sendo 2 vezes π vezes r, como sendo o comprimento de um dos círculos. Tá? Veja que a figura também não ficou em escala, porque o raio do círculo, vamos aproveitar e vamos criticar também a questão. O raio do círculo é igual a 30 metros, o raio do semicírculo, que aqui ele está chamando de semicircunferência. O raio da semicircunferência é igual a 30 metros de um lado do outro, mas, no entanto, a medida de um dos lados, o lado maior do retângulo que está no centro é igual a 80. Então perceba que esse 80 está muito pequeno para o comprimento do raio desse semicírculo. Tá bom? Não importa, vamos resolver o problema como se ele estivesse ok. E aí, de novo estamos em um problema de perímetro. Nós vamos resolver o problema assim, ó, calculando 10 vezes o perímetro. Ele vai percorrer 10 vezes o perímetro, tá? 10 vezes o perímetro vai ser assim, ó, 10 vezes a medida desse perímetro. A medida desse perímetro, esse perímetro é composto por duas medidas iguais que ele percorre, um embaixo e outro em cima, como sendo um dos lados do retângulo, duas medidas de 80. Não é necessário que você coloque, por exemplo, seguidamente as medidas aqui do perímetro. Então, 10, ele vai percorrer duas medidas de 80, tá? Vai percorrer duas medidas de 80
Ele vai percorrer duas medidas de 80 durante 10 vezes. Com duas medidas, vou até pagar aqui para fazer aqui embaixo, para caber e eu não ir para a borda desse troço, que é a borda. Vamos fazer aqui assim. É de um círculo, né? Então eu vou fazer assim, ó. Veja. Vou fazer aqui. Opa. Eu vou fazer aqui, tal como vai ficar assim, ó. 10 que multiplica o perímetro. O perímetro eu já decompus. Vão ser duas medidas de 80. Duas medidas de 80 com a medida do comprimento de um só círculo. Por quê? Porque de um lado você percebe que ele percorre um semicírculo, uma semicircunferência. Do outro ele percorre de novo outro semicírculo. Os raios são os mesmos. Então é suficiente calcular o comprimento de um círculo, né? No fundo ele vai percorrer o comprimento de um círculo. O comprimento de um círculo foi dado aqui. 2 vezes π vezes o raio do círculo, que é 30. Então, 2 vezes esse π igual a 3, aqui como foi nos dado, vezes o raio do círculo, 30 vezes 30. Tá? Então, no fundo, ele vai andar 10 voltas de, aqui no interior do parênteses, vamos colocar 160 com 2 vezes 3 vezes 30. 6 vezes 30, ó, 180 metros, tá? 160 com 180 passa 20 do dobro de 160. Dá 340, passa 20 de 320. E aí depois multiplicando por 10, então aqui vão ficar 300, aqui vão ficar 340. Então 340 vezes 10 vão ficar 3.400. Letra A de Aruazes. Tá bom? E agora a última deste bloco. Então caminhamos para cá. Veja, de novo uma questão do descritor de perímetro. Mais rápida, talvez. Aqui já tinha lido esse problema antes de chegar até aqui. E o problema está dizendo assim. Uma artesã construiu uma mandala em formato circular e contornou o maior círculo com fita. Então veja, porque aqui tem dois círculos, né? Tem um círculo interior e tem um círculo, aqui tem um círculo no interior da mandala e tem um círculo aqui maior aqui por fora. Veja, o problema é só sobre o círculo de fora, porque ela está dizendo bem claro, ela está sendo dito bem claro, contornou o maior círculo com fita. Os raios dos círculos estão dados no problema. Mandou utilizarmos o π igual a 3.1, né? Foi até um pouquinho menos leviano com o círculo. E pediu para que calculemos qual é o comprimento dessa fita que vai ser utilizada para o contorno total desse círculo maior. E aí é um problema simples, é um problema de calcular o comprimento do círculo, sabendo que o raio dele já está dado. O raio dele está para cá, tá? O raio dele é igual a 30 centímetros, porque 10 é o raio do menor, que não está no problema, né? Não é tão simples aparecer, é raro aparecer um dado que não é utilizado. Esse problema aqui, o dado igual a 10, não vai ser útil para o problema, tá bom? Mas vamos calcular. O que queremos é calcular, portanto, o perímetro, de novo, que é o comprimento do círculo. Vamos chamar de P. P de perímetro. Vai ser, de novo, como já sabemos, 2 vezes π vezes o raio. Vai ficar como sendo, como nos mandaram, 3 que multiplica 3, 2 que multiplica 3.1 multiplicado pelo raio, que é igual a 30. Aí vamos fazer essa continha aqui. Essa continha aqui vai me dar aqui 2 vezes 30, talvez, assim, 60 vezes 3.1. Tá bom. Então vamos fazer primeiro assim. 60 vezes 3.1. 60 vezes 3.1. 60 vezes 3.1, eu faço aqui um 60 vezes 3 que me dá um 180. Depois eu pego aí é um valor aproximado. Opa, já temos ela aqui. Já é a letra D. Depois eu pego
esse 10% aí do 60 para juntar, né? Aí já cai exatamente. Eu tinha pensando também, estava pensando em fazer como aqui que eu estava pensando. 2 vezes 3,1, aqui a ordem dos fatores não vai alterar, dá 6,2. Isso. Dá 6,2. Aí eu posso fazer também como sendo igual a 6,2 vezes 30. 30 vezes 6, 30 vezes 6 dá o 180. Aí depois eu pego aí o 2 décimos aí do 30 para dar 6. E aí resolve o problema 186 centímetros, tá bom? Estamos tentando aqui fazer de cabeças para tentar dizer que na verdade são contas que dá realmente para você raciocinar sobre elas, tá bom? Letra D é a questão e é também a última desse bloco, tá? Encerramos aqui mais esse bloco, que queremos que ele seja colocado em sala de aula durante 30 minutos, para que vocês vejam e revejam e não desperdicem nenhuma questão que caia sobre perímetro e sobre equação da reta.